Bom dia, eu sou o Oscar Lins, eu sou sócio da OX Cash mais que consórcio de investimentos e nós vamos apresentar nosso plano BCI, o Banco de Crédito Imobiliário. Nós somos fornecedores de crédito, um banco, para isso a gente criou uma estratégia para nos inserirmos em um mercado seguro e lucrativo, comprar dinheiro e vender dinheiro. Qual foi a nossa estratégia? A gente foi no Banco Central, analisamos as ferramentas de crédito e encontramos no consórcio uma forma de a gente conseguir comprar esse dinheiro e ter essa alavancagem. Porque a gente escolheu o consórcio por ser seguro pelo Banco Central e ter o menor custo dessa operação, porque quanto menos a gente pagar, maior vai ser a nossa rentabilidade. Quanto mais barato a gente comprar o nosso dinheiro, maior vai ser a nossa lucratividade nessa estratégia. Atualmente, no mercado de consórcio, a procura pela cota contemplada ela é muito grande, né? Tanto é que, dentro dessa estratégia, a própria administradora será a primeira a oferecer uma proposta de compra por essa cota contemplada. Então, o BCI, a nossa empresa, ela opera na intermediação de compra e venda desse mercado de crédito imobiliário. Tá? O que a gente busca? Qual que é a nossa missão hoje? Né? A gente busca acionistas e investidores que queiram ter uma alta rentabilidade dentro desse mercado. Então, a gente busca pessoas que queiram colocar o seu dinheiro numa ferramenta segura pelo Banco Central para ter uma boa margem de lucro e rentabilidade. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática a planilha com todos os números e todas as possibilidades usando essa ferramenta do consórcio. Vou dar um exemplo para vocês de um crédito de R$100 mil que a gente foi buscar entre todas as administradoras do consórcio regularizadas pelo Banco Central, a que tivesse menor custo, menor taxa, menor valor de parcela e um grupo que facilitasse a nossa estratégia de contemplação mais rápida, que daqui a pouco eu vou mostrar elas para vocês. Então, dentro desse mercado, a gente achou um produto que a gente consegue pagar metade da parcela enquanto a gente não contempla. Então, qual foi o nosso plano? Como a gente vai vender esse crédito depois de contemplado, a gente vai sair, vai transferir esse crédito, vai sair do nosso nome e vai para outra pessoa que vai comprar o imóvel, a gente escolhe o maior prazo para ter a menor valor de parcela e reduz pela metade com esse produto que a gente paga metade da parcela. Então, por exemplo, no crédito de 100 mil, o valor original dela seria 520 mil. A gente vai pagar R$260 até a contemplação. Por exemplo, paguei R$261 na primeira assembleia, participei e ganhei. O valor da venda da carta, hoje no mercado de cotas já contempladas, é 25% do valor do crédito. Então, por exemplo, eu paguei 261, vou vender a 25 mil, transfiro esse crédito, sai do meu nome, o restante das parcelas vai para o novo proprietário desse crédito 100 mil e a gente tem um lucro de R$24 mil. O que acontece enquanto a gente não é contemplado? Eu fiz uma planilha com todos os meses, porque no mercado de consórcio a gente não sabe exatamente quando nossa cota vai ser contemplada. Então eu fiz mês a mês, com todas as possibilidades de lucro dentro desse investimento. Mas o que acontece? Enquanto a gente não ganha, nosso dinheiro não fica parado, ele vai corrigindo pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Puxei os últimos 20 anos desse índice e deu uma média de 7% ao ano. Esse grupo ele corrige a cada 6 meses, então eu coloquei uma média de 3,5%. Vamos fazer um exemplo aqui. Passou um ano, o nosso crédito era 100 mil, hoje ele está em 107 mil, subiu R$7 mil. Essa coluna verde é o total da somatória de parcelas que a gente pagou nesse período. Daqui a um ano a gente pagou R$3.400, você pode reparar que ele subiu o dobro de quanto que a gente pagou em parcelas. Isso vai fazer com que, independente de quando a gente ganhe, que a gente seja contemplado, a gente consiga um alto lucro na venda, porque ele vai sempre subir mais do que a gente paga. A gente não vai vender agora mais por 25, a gente tem mais crédito. Vai sempre aumentar o nosso valor de venda da cota. Historicamente, nesses 27 anos da nossa empresa, nós temos uma média de contemplação em 37 meses. Se eu for chegar lá na nossa média, como exemplo, nesse mês 37, o nosso crédito era de R$100 mil, hoje ele já está em R$123 mil. A nossa parcela, ela corrige também, mas ela corrige sobre metade. Aqui subiu R$23 mil e nossa parcela subiu R$40. Então, a gente já investiu nesse período de 3 anos R$10 mil, o nosso crédito já subiu R$23 mil, foi contemplado.
a gente vai transferir esse crédito, não mais por 25, agora a gente vai transferir por R$30 mil, a gente triplicou o nosso dinheiro nesse período. E independente do prazo que foi contemplado por conta desse reajuste, por exemplo, vamos supor daqui 5 anos, aqui 60 meses, nosso crédito já está 141 mil, a gente já investiu 17, a gente vai vender por 36, a gente continua com uma alta lucratividade. Então, se eu comparar os investimentos, onde que vale mais a pena colocar R$261 por mês? Vou colocar no consórcio, vou colocar em CDI, vou colocar em ações. Se eu investir todos os meses durante 36 meses, que é a nossa média de contemplação, a gente vai ter investido R$10 mil em cada um deles. Se eu tiver um retorno aqui de 1% todos os meses, meus 10 mil vão ter virado 11.800, vou ter um lucro aqui de 1.600 de ganho desse investimento. Tanto aqui no consórcio que a gente vai buscar nos mínimos 25% do nosso crédito, no mínimo 25 mil. A nossa lucratividade aqui está dando 14 mil, vocês podem reparar que é uma lucratividade bem diferente fazendo esse investimento com aportes mensais, né? Então é uma diferença muito grande entre os investimentos. Mas como que a gente tem essa média de contemplação? Quero mostrar para vocês a característica dos grupos. Nós vamos usar essa estratégia de contemplação. O grupo do consórcio é um grupo limitado de pessoas, tá? Que cada participante tem que escolher uma modalidade de lance. Tá? Primeiro requisito para a pessoa participar dessa assembleia é primeiramente pagar em dia. Se ela atrasar, ela não vai participar. A gente vai usar essa estratégia de contemplação para aumentar as nossas probabilidades matemáticas de contemplação. Tá? Porque cada participante não pode ofertar em todas as modalidades de lance, ele tem que escolher uma. Então, como é que a gente vai aumentar essas probabilidades? Indo no lance que poucas pessoas ofertam ele. Qual que é a ordem das contemplações? Primeiro, uma cota por sorteio. Depois, lance fixo. O que é esse lance fixo? As pessoas que escolherem por essa modalidade, ninguém pode dar mais que 30 e nem menos que 30. Só que esses 30% não precisa usar recursos próprios. Eu tiro da minha própria carta de crédito. Esses 30% eu abato do meu próprio crédito. Isso vai fazer com que o meu total investido mantenha o mesmo. Porque o segredo da nossa estratégia de investimento é quanto menos eu pagar, quanto menos dinheiro eu colocar de recursos próprios, maior vai ser a nossa lucratividade. Então esse aumenta bastante as nossas probabilidades de contemplação, porque a gente concorre com menos pessoas no grupo. A maioria do grupo são imediatistas. Eles já querem ser contemplados mais rápido, eles precisam dessas categorias de lance livre ou lance livre com embutido. Essas categorias, por exemplo, de lance livre, o maior ganha. Hoje está em torno de 60% do valor do crédito para ser contemplado. E se eu ofereço esses 60%, como é que eu vou vender a 25%? A gente, como investidor, não vai ofertar nem nessa categoria, nem nessa categoria livre com embutido, que eu abato 30% do meu crédito, o restante eu dou no meu bolso. Eu também não consigo ter uma alta lucratividade entre esses dois grupos. E outra forma da gente conseguir aumentar a nossa probabilidade de contemplação é através desse lance fidelidade. O que é esse lance fidelidade? Se a pessoa pagar em dia durante 12 meses, ela fica habilitada a poder participar desse lance fidelidade. Somente entre as pessoas que pagaram certinho durante 12 meses. E também é um lance embutido, ou seja, não preciso pagar do meu bolso esses 15%. Eu abato da minha própria carta de crédito e aumento ainda mais o meu lucro e minhas chances de contemplação. Tá? O que vimos também, qual outra forma de aumentar nossas probabilidades de contemplações? Por exemplo, a gente bolou o plano de investimento acionista. O que seria isso? Nós vamos fazer, por exemplo, 20 cotas, porque quanto mais cotas nós temos, maiores nossas probabilidades matemáticas de contemplação. Então, por exemplo, 20 cotas de 100 mil, eu teria um total de crédito de 2 milhões, uma parcela de 5.229. O que a gente vai ganhar com isso? Primeiro, o aumento da nossa chance de contemplação mais rápida. Segundo, a valorização do crédito. A gente vai ter um crédito maior. Se a gente considerar 7% ao ano, os 2 milhões, a gente vai ter uma valorização média anual desse crédito em 140 mil. Como a gente paga metade da parcela, a gente vai ter investido no ano 62 mil. Então, de lucratividade dessa valorização do crédito, enquanto a gente paga para quanto esse crédito aumenta, essa valorização patrimonial do crédito vai ser aproximadamente R$77 mil de lucro. Se eu tiver uma média de contemplação pelo menos uma por ano,
como eu tenho 20 cartas, estou sendo muito conservador, a gente vai ter uma média de lucro por ano de R$25 mil. Então eu lucrei R$77 mil na valorização do meu crédito, mais 25 mil de média vendendo a carta, vou ter uma média de lucro por ano de R$100 mil. Essa é uma segunda forma da gente aumentar as nossas probabilidades e chances de contemplações mais rápida. Uma outra estratégia que a gente tem também é a estratégia dos imóveis lucrativos. Eu vou até mudar o valor do crédito. Muita gente gosta de planejar ter um aumento patrimonial em imóveis físicos. É uma ferramenta de crédito imobiliário que permite fazer essa estratégia. Eu vou colocar um crédito, por exemplo, aqui de R$300 mil. E eu vou acessar aqui os meus imóveis lucrativos. Vamos chegar lá na nossa média. Por exemplo, a gente foi contemplado na nossa média em 37 meses. O nosso crédito inicial, R$300 mil, hoje ele já está em 368 mil. Isso vai fazer com que a gente não perca o nosso poder de compra. Ele já subiu R$68 mil. A gente continua com aquele plano, a gente paga metade da parcela, a parcela pequenininha, nosso total investido vai ser muito baixo. Aqui em 3 anos a gente investiu 30 mil, a gente investiu nem 10% do valor do imóvel. Nesse momento, qual que é a nossa estratégia? Comprar um imóvel estratégico que vai nos dar renda de locação. Eu coloquei um aluguel aqui de 0,5% do valor do crédito, a gente consegue isso ainda mais se a gente conseguir uma boa oportunidade imobiliária. O nosso total da nossa parcela mensal, a gente paga a metade, agora ela vai dobrar, mais a diferença desses 36 meses que a gente pagou sobre metade vai diluir no restante do prazo. Como o prazo é longo, vai ser um pouquinho maior que o dobro. Então o nosso aluguel praticamente vai cobrir os valores da nossa parcela. Ainda falta 90% desse imóvel a ser pago, só que quem vai pagar é o inquilino. Então a gente consegue ter uma boa rentabilidade e aumento patrimonial em imóveis usando essa mesma estratégia. Recapitulando então, o nosso crédito tem esse reajuste a cada 6 meses, vai fazer com que a gente mantenha uma autolucratividade independente do tempo que a gente foi contemplado. Ele nos protege da inflação imobiliária, né, que vai fazer com que a gente consiga comprar esse imóvel independente do tempo que a gente for contemplado também. O comparativo entre os investimentos, que é muito mais vantajoso a gente colocar esse aporte mensal no consórcio do que em qualquer outro tipo de modalidade de investimento, fazendo dessa maneira, colocando pequenos aportes mês a mês, né? E o que a gente traz com esse mercado, né? Te dá a oportunidade de estar participando do mercado honesto, seguro e lucrativo, que é a venda da cota. Te possibilita uma nova fonte de renda, um negócio que a gente está propondo para vocês. Patrimônio imobiliário garantido, né, com valores sempre atualizados pelo INCC sobre o valor cheio, não pelo valor que a gente põe. Renda com alocação, aposentadoria imobiliária, mais vantajoso que previdência privada. Muito mais vantajoso que o INSS, mais seguro que a Bolsa de Valores e criptomoedas. Te educa financeiramente. Um projeto de patrimônio para você ter a disciplina de estar investindo com segurança todos os meses. Esse compromisso gera disciplina e faz com que você consiga chegar no seu objetivo e te prepara para o futuro. Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o teu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, 1 e 2. Um pouco aqui da nossa empresa, a OX Cash mais consórcio. A gente está no mercado desde 1998. Estamos já há 26 anos no mercado, temos diversos prêmios, recordes de venda, meio bilhão de créditos já vendidos. Então os nossos valores, mantivemos nossa honestidade, credibilidade, experiência, fé, parceria e propósito todos esses anos. E sempre, os nossos serviços, a gente sempre acompanha em todos os processos. Nossa missão é sempre dar o maior lucro para o nosso cliente, sempre estar junto. A gente vai ofertar os lances todos os meses para ele aumentar a chance de contemplação sem se preocupar com a data da assembleia. É o nosso trabalho fazer isso, tá? A gente tem um relatório dos aumentos, relatório todos a cada 6 meses eu mando esse relatório mostrando quanto que está tendo de aumento patrimonial e uma garantia do lucro independente do tempo que a gente ganhar. A gente vai estar sempre tendo essa valorização patrimonial. Então foi isso a nossa apresentação. Eu quero agradecer a
vocês que ficaram aqui com a gente e pode contar aqui comigo. No que tiver de dúvidas é só me chamar aqui.